Os 25 anos da Universitária FM, a frequência do bom gosto. Foi em 1985 que a ideia de montar a rádio universitária começou a ganhar força. O projeto teve o apoio do então diretor da Escola Superior de Agricultura de Lavras, hoje Universidade Federal de Lavras, professor Luiz Augusto de Lima, e também da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, FAEP. Foram 2 anos de muito trabalho e dedicação de uma equipe para que, por meio de uma portaria de 18 de maio de 1987, a outorga para a exploração de serviços de radiodifusão fosse concedida à FAEP. A inauguração oficial da emissora foi realizada exatamente no dia 5 de setembro, nas comemorações da Semana Exeliana do mesmo ano. Todo o projeto da rádio foi coordenado pelo servidor Sérgio Wagner de Oliveira. Na verdade, eu com uma equipe que tem os nomes registrados nas placas da inauguração da emissora. Na verdade, eu fui a liderança desse grupo, porque eu tive que correr atrás, preparar os projetos, elaborar os projetos, levar os projetos à aprovação, convencer a FunTV de que era viável a existência de uma emissora que a cidade inteira dizia que a ESAL, à época, já tinha uma rádio concedida, que era só ela querer abrir. Quando nós fomos verificar, isso era conversa pura. Então, nós tivemos que começar do zero, elaborando os projetos de viabilidade técnica, os projetos pedagógicos, correr atrás da concessão no Ministério das Comunicações, conseguir a doação de equipamentos, porque não existia verba disponível para adquiri-los. E nisso, o professor Luiz Augusto e Paula Lima, que era o diretor da ESAL à época, juntamente com o professor Joaquim dos Santos Penoni, que era o presidente da FAEP, contaram com a valiosíssima colaboração do Dr. Carlos Magno Maia Dias, que interviu junto ao Ministério da Agricultura para a doação dos equipamentos da Rádio Jornal da Feira, que ficava instalada num mezanino no prédio da SUDEP, na entrada das Barcas, no Rio de Janeiro. E nós fomos lá buscar isso aí num caminhão. Fui juntamente com um funcionário que tinha na DADP, também radialista, o J. Pinto, e o seu pai, José Fávaro, foi quem nos levou e nos trouxe de volta e ajudou a trazer esse equipamento, e foi dos primeiros que aqui aportaram com o equipamento da rádio universitária. Sérgio Wagner foi diretor da emissora por 6 anos. O servidor disse que, por fazer parte de uma família de comunicadores, montar a rádio era um sonho realizado. Eu tinha essa vontade, eu sempre trabalhei com rádio, minha família toda, meu filho hoje é seu colega, né? E meu pai, meu avô paterno, todos eles atuaram em radiofonia, em jornalismo de uma maneira geral. E eu sonhava um dia poder construir uma estação, né, como se chamava, uma estação de rádio, né, uma emissora dentro de determinados padrões até então inexistentes. Para mim foi muito gratificante o dia que nós pudemos pedir o Faé Mendes, né, o Rafael Mendes dos Santos, um dos grandes gênios dessa cidade. Se alguém não sabe, gênio, eu estou dizendo sem aspas e bem sublinhado. Pedi a ele que colocasse Minas Gerais com Milton Nascimento, né, num prato da Gates, né, abriu o volume, aí eu pedi que todos fizessem silêncio no momento da inauguração interna, liguei o microfone e dei o prefixo da emissora dizendo que estávamos definitivamente no ar, em caráter experimental a partir daquela data, né? O professor Rui Carvalho também ajudou a construir essa trajetória de sucesso da emissora. Foi na gestão dele que a rádio realizou o processo de transição do analógico para o digital. A rádio universitária, nesse período, por um acidente histórico, né, eu fiz parte de uma comissão em Brasília, durante 2 anos, instaurada pelo presidente Itamar Franco, com apoio muito grande do ministro da Educação na época, Murilo Ringel, que era um entusiasta da Universidade Federal de Lavras. E por um acidente histórico eu fiz parte dessa comissão e dela eu fui o relator, era uma comissão nacional, porque o Ministério da Educação resolveu investir maciçamente nesse tipo de emissora, né? Tanto de rádio quanto de televisão educativa. E como relator dessa comissão, a gente fez um projeto, esse projeto teve uma verba muito vultosa em nível nacional,
E a Universidade Federal de Lavras conseguiu, nisso aí, algo que hoje seria em torno de R$800 mil. Então, com esse dinheiro, a gente transformou a rádio de analógica para digital, inclusive com a aquisição do transmissor que hoje está no ar, que é um transmissor que tem potencial para 5.000 watts de potência, e ele funciona com 3.000, que é exatamente o triplo da rádio inicial, né? Nós trocamos a torre de lugar, a torre está instalada hoje, né, no Alto de Lavrinhas, que é o segundo ponto mais alto de Lavras, depois da Serra da Bocaina. Então, foi um período, eu diria, encantador para quem gosta de comunicação como eu, né? E, ao mesmo tempo, desafiante, porque era uma transição de analógico para digital numa época que não existia programa de computador. Os computadores mais modernos eram os XP, quer dizer, computadores antigos, né? Computadores que hoje, falar em XP hoje é a mesma coisa de falar em calculadora, né? Ninguém usa mais. Mas, enfim, foi um período realmente muito importante, porque teve esses dois lados, o lado da modernização, né? Que é o que está aí hoje, né? E o lado do desafio de fazer isso para uma pessoa apaixonada por comunicação como eu sou. Segundo o professor Rui, de 92 a 96, período que esteve à frente da rádio, os momentos de glória foram muitos. Mas um marcou a vida dele, o programa de Caça-Talentos. Eu procurei, dentre os alunos, aqueles que tivessem talento para apresentadores de programa, comunicadores em potencial, né? E eu encontrei vários, mais especificamente uns 10 alunos, né? Desses, nós aproveitamos 6 ou 7 nas noites de sábado, das 18 até as 24 horas. Era só programa comandados por alunos. Algumas pessoas devem lembrar disso, né? Então tinha programa de reggae, de blues, programa de jazz, programa de música erudita, programa de new age, enfim, tinha programas de vários tipos. E mais emocionante ainda para mim foi o fato de que, dentre esses alunos que eu selecionei, 2 hoje são professores da Universidade Federal de Lavras. Nesses 25 anos de fundação, a Rádio Universitária de Lavras evoluiu, melhorou sua estrutura e se modernizou. É interessante ressaltar que desde a época do professor Tino, com a implantação realmente da emissora, o primeiro diretor foi o Sérgio Wagner de Oliveira, logo em seguida o professor Rui Carvalho, Silvânia de Cássia, Luciano de Paula, até a minha gestão aqui como diretor. Então, a época do professor Antônio Nazariano Guimarães Mendes, reitor da Universidade Federal de Lavras. De lá para cá, várias mudanças foram feitas na emissora. Entre elas, uma reforma completa de todo o sistema de transmissão da emissora, melhoria também em reforma do prédio, tanto interna como externa, melhoria da ambiência, aquisição de novos equipamentos de transmissão e para os estúdios, melhorando assim a qualidade de vida e de trabalho de todos que aqui prestam serviços para a Rádio Universitária. De acordo com o atual diretor da rádio, os planos não param por aí. As nossas pretensões, junto à atual administração, é de consolidar o trabalho da rádio, que foi realizado nesses 25 anos, fazendo com que a rádio se torne ainda mais importante meio de comunicação entre a universidade e a comunidade onde ela está inserida. E é uma preocupação também da atual administração da universidade a integração dos meios de comunicação. E com isso ela está pensando a construção de um prédio que será feito para abrigar a assessoria de comunicação, a rádio universitária e a TV universitária. A emissora possui atualmente um quadro de funcionários composto por 6 profissionais qualificados e capacitados, que levam até você informação e entretenimento com transparência e credibilidade. São 25 anos ajudando a construir a história da UFLA e também de Lavras. Muito bem, na 105,7. Universitária Notícias. Bom demais, agora 5 horas e 47 minutinhos, agora 5 e 47, você bem sintonizado aqui na 105,7, 25 anos do seu lado, tocando música de qualidade e informação na medida certa.